Bom, pessoal, então o que eu vou trazer aqui para você agora é para você pegar, assistir e pôr em prática em seguida aí na sua casa amanhã. Pega, vai lá e faça esse exercício. Se você não conseguir treinar amanhã, você pega o próximo dia aí. Então, o primeiro ponto que você precisa saber é se é você ou se é o cavalo que está errando. Então, eu vou trazer aqui os exercícios que você vai conseguir enxergar com certeza, aplicando na prática, se é você ou se é o cavalo. Esses exercícios que eu estou mostrando aqui para vocês não é nem mais e nem menos do que os meus alunos têm na plataforma, tá? Esses exercícios são provas reais para que você tire a dúvida. Você fala, não, rapaz, é o meu cavalo mesmo que está com ponto de bloqueio, desequilibrado, desalinhado. Você fala, não, até esse passo aqui que você me mostrou, o problema sou eu, não é o do meu cavalo. E aí vai ter o passo da aula 2, da aula 3, que a gente pode realmente ter certeza se vai ser você ou se vai ter o seu cavalo. Mas o meu objetivo aqui é fazer com que você consiga ter uma visão clara se o problema, por enquanto, até este momento aqui desta aula, é seu ou do seu cavalo. A partir dessa aula você já pode tirar uma conclusão e então a gente segue o próximo passo na segunda aula. O que eu quero dizer quando você ter visão ali dentro do exercício, se é você ou se é o seu cavalo, é você criar essa sensibilidade de enxergar montado se o seu cavalo está movimentando o corpo de forma correta ou se está trabalhando de forma errada. É você conseguir identificar no seu cavalo, a hora que você pega na boca dele, se ele está parando, reunindo, saindo da pressão da sua mão, não fazendo força na sua mão, esticando o focinho e trotando para frente. Eu quero que você comece a ter essa sensibilidade de enxergar meu cavalo, se ele está trabalhando o tempo inteiro no mesmo lugar, ou se quando eu abaixo a mão ele corre para fora, cai para dentro. Se a hora que eu quero parar ele pesa, se a hora que eu quero fazer um círculo menor, um rollback, ele para o movimento, ele puxa eu na mão, ele não consegue completar a movimentação sem parar ou sem acelerar, ou sem eu ter que arrastar ele para fazer, ou sem ele parar o pé. Nessa aula de hoje, eu quero que isso aí para você fique claro. Pode estar sendo... Eu estar falando aqui, pode estar criando uma nuvenzinha ali de dúvida na sua cabeça, de dificuldade. Mas, calma, presta atenção. Vou te mostrar os exercícios, vou dar a introdução agora dos exercícios para que você, a hora que assista, a hora que você vai lá no seu Aras pôr em prática, você vai conseguir enxergar perfeitamente. Mas beleza, você chegou, você viu esses exercícios, não, esses eu sei fazer, meu cavalo está equilibrado, puxei na boca dele, ele parou, não pesou, não esticou o focinho, não esticou o pescoço para frente, não, ele está levinho, a hora que eu pego na boca dele, ele trabalha o tempo inteiro baixo, saindo da pressão do bocal da ferramenta, não está pesando na minha mão. Esse aí eu não estou com problema, meu problema é lá no percurso. Calma que nós vamos chegar lá. Vamos passar por esse passo primeiro. Na próxima aula, daqui a pouco, nós vamos falar sobre o percurso também. Então, o que eu quero que você entenda dessa aula de hoje. Nós vamos saber se o seu cavalo está bem alinhado de forma clara em um círculo. Eu estou explicando ali dentro da parte prática o círculo inteiro. O que é um cavalo alinhado e equilibrado. Primeiro ponto. Vou mostrar para vocês como deixar a rédea solta. Seu cavalo caiu, você usa as duas mãos na rédea, e levanta ele, usa sua perna de dentro, faz seu cavalo voltar no círculo, no círculo onde você colocou ele de origem, a primeira volta do círculo. Seu cavalo tem que se manter naquela volta bem equilibrado. Seu cavalo saiu para fora, usa a rédea de fora as duas, você puxa ele para dentro, usa a sua perna de fora, para levar o corpo do cavalo novamente dentro do círculo. O que eu quero que você enxergue, quando você soltar a rédea do seu cavalo, se ele vai se manter no mesmo círculo, se ele não vai sair do lugar onde você pôs, se ele não vai cair para dentro do círculo, ou se ele não vai querer abrir o círculo, fazer um círculo maior, ou muitas vezes desalinhar e correr para fora. Eu explico lá dentro que você não pode trabalhar escorado na boca do seu cavalo, e eu explico o porquê disso. Então, o primeiro exercício, que é o princípio básico, é o círculo, para saber se o seu cavalo está alinhado e equilibrado dentro do círculo. Pessoal, depois eu passo de uma maneira muito sucinta ali para a parte da nuca. Por quê? Porque o cavalo, além de estar bem alinhado e equilibrado, ele não pode ter peso na linha de frente, resistência na linha de frente. Então eu mostro para você ali de forma rápida se o seu cavalo está de nuca solta. O que é uma nuca solta? É um cavalo bem alongado, que acompanha a sua mão, que não pesa na sua mão,
que estica o focinho para cima, que torce para o lado, que alonga bem, sem reagir na sua mão, sem querer afastar, sem querer empinar, sem querer andar para os lados. Se você tá com o seu cavalo parado, ergue o focinho dele, ele não ergue o suficiente, como você vê no vídeo. Torce lateral, ele não torce a nuca com o focinho mirado no rabo e a nuca para frente, como você vê no vídeo. Você vai pegando na boca dele, ele não reúne no exato momento em que você pega na boca dele. Ele estica e te puxa para frente. Como eu tô te explicando no vídeo, seu cavalo tá com resistência na linha de frente, seu cavalo tá pesado, seu cavalo tá bloqueado, seu cavalo vai parar o movimento, seu cavalo vai pesar na sua mão. Então, se o seu cavalo tá bem equilibrado, no círculo, rédea solta, sem cair para dentro e para fora, ótimo. Se o seu cavalo tá com a nuquinha solta, igual esse cavalo que eu vou te mostrar no vídeo, ótimo. Então você já sabe que seu cavalo tá leve de frente e que o seu cavalo tá equilibrado no círculo. Beleza? Vamos agora ver se o nosso cavalo está com o corpo bloqueado. Coloca para fazer um rollback. O rollback é uma volta de 180 graus. Você está num círculo, aí do círculo você corta ele pela metade, dá uma virada pela metade e sai para frente. Se o seu cavalo reagiu na boca, esticou, parou o corpo, não veio com a frente e não correu rápido para fazer o movimento de rollback, seu cavalo está parando o pé, seu cavalo está com a frente dura. Se o seu cavalo já mostrar ali na nuca que ele tá duro, que ele não consegue alongar, no rollback ele vai, a hora que você pegar na boca dele, ele vai endurecer, vai firmar no canto do seu bocal e vai parar o movimento. Então, é quase 100% de certeza que quando você pôr no rollback, se o seu cavalo estiver muito duro de nuca, ele vai travar o pé, vai voltar muito seco no rollback, não vai fazer um círculo suave com os pés cruzando e impulsionando. O que é o cavalo trabalhar no rollback correto no tambor? É o cavalo cruzar os pés e impulsionar. O rollback é uma volta de 180 graus, é uma simulação de virada do tambor. Então, se o seu cavalo para o pé e volta em cima do pé, travando o meio do corpo, ele vai travar no fundo do giro, vai estufar, vai brigar. É aquele cavalo que não está trabalhando alinhado no tambor, que ele está com falta de movimentação no corpo. Então o rollback você vai saber ali identificar se o seu cavalo está duro, se o seu cavalo está sem movimentação do corpo, do meio para baixo, se ele está parando o pé, voltando seco, parando o movimento, diminuindo a velocidade e voltando para trás, ele está com o corpo duro, a movimentação, os pés não estão sabendo cruzar e impulsionar. Nuca dura, faz o meu cavalo parar para fazer o movimento. Então no rollback você já vai conseguir sentir. Se a hora que você diminui o círculo do seu cavalo, faz uma virada de tambor, uma simulação ali, seu cavalo está com o corpo solto, sem parar um movimento, sem puxar a sua mão, trabalhando suave e saindo para frente, o pé impulsionando. É isso que eu quero que vocês enxerguem resumidamente dentro do exercício agora na prática. Então, recapitulando. Equilíbrio do meu cavalo e alinhamento. Círculo. Se meu cavalo tiver com a nuca dura, eu já tô com a principal causa de cavalo que pesa, que trava, tá? Porque a nuca tá dura. Então, se o seu cavalo não tá bem alongado, você já sabe que o seu cavalo vai ter um problema dentro do percurso. Se no rollback seu cavalo tá parando o pé, parando o movimento, pulando para cima para depois fazer o movimento, você já sabe que o seu cavalo tá com o meio do corpo duro. Então, faça esses 3 exercícios que você já vai conseguir dar um diagnóstico se o problema é você ou o seu cavalo. Eu tenho certeza que se aparecer algum ponto aí que seu cavalo não sabe fazer, uma boa parte do que está acontecendo dentro do percurso é responsabilidade do seu cavalo, não é só sua. Então é uma forma de eliminar a sua dúvida se você está com muita dificuldade ou se é o seu cavalo que realmente está com dificuldade. E eu tenho certeza que você vai ver de forma clara, se for o seu cavalo, que realmente ele está precisando melhorar esses aspectos. Equilíbrio, alinhamento, está pesado de linha de frente, está com uma movimentação parada em uma simulação de virada que no caso é o rollback. Esses exercícios vão te dar uma avaliação bem boa da dificuldade que seu cavalo tem e caso e eventualmente não seja ele, vamos para o próximo passo, nos exercícios dentro do tambor, do percurso ali, para a gente encontrar algo que realmente vá te dar um resultado melhor.
E com certeza a gente vai trabalhar em cima da sua postura, o posicionamento na sela, para te ajudar também a melhorar a sua tocada. Você tem que encontrar o problema para dar o remédio e ter a solução do problema. Então, qualquer lugar que você vê que tem um ponto de dificuldade no seu cavalo, tem exercícios que vão resolver essa dificuldade. O que eu quero hoje é que você enxergue se realmente o problema é você ou o seu cavalo. Eu estou aqui para te dar clareza sobre o que está acontecendo. E fique tranquilo, caso seja dificuldade de movimentação do seu cavalo, de equilíbrio, de alinhamento, resistência, muito peso na linha de frente, nós vamos te entregar o passo a passo para você resolver esses problemas. Vamos fazer agora, pessoal, exercício no círculo. Eu vou mostrar de forma prática. Nós trouxemos também um drone. Vocês vão poder ver de cima o nosso treinamento. Vocês vão poder ver de cima a movimentação do cavalo no círculo, o equilíbrio do cavalo dentro do círculo. Então vamos trabalhar, pessoal. O círculo, nós vamos falar do círculo agora um pouquinho para vocês. O círculo ele é um princípio básico dos 3 tambores. Por que a gente fala que o círculo é um princípio básico dos 3 tambores? Se o seu cavalo não tiver um círculo bem equilibrado, um círculo grande, um círculo pequeno, bem equilibrado, é muito provável que o seu cavalo tenha dificuldade nas viradas. Pense comigo, se o seu cavalo não consegue se equilibrar sozinho em um círculo grande, você de galopinho, imagine em alta velocidade dentro do percurso quando você faz um círculo, uma virada ali próxima do tambor. Então, pelo círculo, você já sabe se o seu cavalo está equilibrado ou se o seu cavalo não está equilibrado. Quando a gente está no círculo, que o nosso cavalo cai para dentro do círculo, eu já sei que o nosso cavalo está com dificuldade de trabalhar alinhado. Nosso cavalo vai ter dificuldade na entrada do virador, vai antecipar a virada, sempre que ele estiver caindo para dentro do círculo. A movimentação da linha de frente dele vai estar parada dentro do giro, ele vai estar sem impulsão, porque ele está o tempo inteiro pensando para dentro. Quando o cavalo pensa para dentro, ele está com dificuldade de equilíbrio, ele está sempre pensando em antecipar as viradas e desequilibrar o corpo, posicionar mal a linha de frente e a garupa para empurrar o corpo. Então, se o nosso cavalo está caindo para dentro, a gente já sabe que ele está com dificuldade na entrada dos giros e com a movimentação do corpo muito parada, a frente parada e a garupa sem impulsionar. Sem empurrar o corpo para frente, a dificuldade da linha de frente. Sempre pensando para dentro. Então, se o meu cavalo dentro do círculo estiver pensando sempre para fora, se o meu cavalo estiver soltando o corpo para fora, eu já sei que o meu cavalo está com dificuldade do meio do giro para o fim. Ele está esparramando o corpo, aqueles cavalos que travam dentro do giro, que estufam, que rodam a garupa. Sempre que o cavalo está correndo fora do círculo, para fora do círculo, a gente já sabe que ele está com o peso do corpo dele inteiro na parte de fora do corpo. Então isso vai levar o cavalo a ter uma dificuldade de correr reto e para frente na virada. Ele não vai conseguir impulsionar, ele não vai conseguir chegar alinhado e fazer uma virada reta, bate no fundo do giro e sai. Então quando o cavalo está com o corpo para fora, o cavalo esparrama, o cavalo solta o corpo, o cavalo passa o tambor, o cavalo entra de lado para virar e não consegue impulsionar para sair, sai torto, sai desalinhado. Então o círculo é um princípio básico. Se você não tiver com o seu cavalo num círculo de rédea solta e ele se manter no círculo sem cair para dentro e sem sair para fora, você já sabe que o seu cavalo está desalinhado e eventualmente ele vai apresentar uma dificuldade para você no percurso. Caindo para dentro, nas entradas do giro e a frente parar dentro do giro. Quando o cavalo está correndo para fora, soltando o corpo, não se mantém alinhado no mesmo círculo que você põe, a gente já sabe que ele não está fazendo força com o posterior, que ele está esparramando o corpo, rodando a garupa, travando, estufando, desalinhando. Então o círculo é um princípio básico. Você aí em casa tem que fazer o teste de colocar a rédea no pescoço do seu cavalo de rédea solta num círculo e ele tem que se manter nesse círculo sem cair para dentro e sem sair para fora. Se manter no círculo de origem por conta própria. Aí você sabe já que ele está equilibrado, que ele está alinhado. A nossa preocupação é deixar o nosso cavalo alinhado. O nosso cavalo saber que onde a gente põe ele para fazer um movimento, ele se mantenha sem pender para lado nenhum. No meio das nossas rédeas e no meio das nossas pernas. Então, pessoal, nós vamos começar o círculo aqui agora. O ideal é que você trabalhe o seu cavalo
de rédea solta, ó, as duas rédeas soltas. Meu cavalo ele tem que estar equilibrado no círculo, sem cair para dentro e sem sair para fora. Ó, a minha mão parada no centro do pescoço dele e ele se mantém no mesmo círculo, reto e para frente. Meu cavalo, a gente sabe que ele está bem alinhado quando eu paro a minha mão no centro do pescoço dele e ele se mantém no mesmo círculo, sem cair para dentro e sem sair para fora. Aí a gente sabe que ele está alinhado e equilibrado. Então o meu cavalo, ele tem que trabalhar, na primeira volta que você põe no círculo, ele tem que se manter no círculo. Pessoal, não adianta você trabalhar escorado na boca de cavalo, você tem que soltar a rédea do seu cavalo, você tem que ver se o seu cavalo está bem equilibrado sozinho. Se você ficar o tempo inteiro escorado na boca, levantando o meu cavalo, sem deixar ele errar, você não sabe se ele está equilibrado. Grande parte das pessoas que trabalham com o cavalo escorado na rédea, com contato na boca o tempo inteiro, a hora que solta, o cavalo não sabe trabalhar sozinho. O cavalo cai, o cavalo sai para fora, o cavalo não aprende a trabalhar livre, de rédea solta. Então o nosso cavalo ele tem que saber trabalhar sozinho. No lugar que você põe ele, ele deve se manter até o momento em que você decide mudar de exercício, mudar de local. Então o ideal é isso aqui, ó, que o meu cavalo fique com as rédeas soltas, eu com a minha mão no meio do pescoço dele, ó, e ele se mantenha dentro do círculo, sem reduzir a velocidade, sem acelerar, de rédea solta, ó, livre, solto. O cavalo tem que saber trabalhar alinhado, solto e equilibrado. Não, é uma ilusão a pessoa trabalhar escorado na boca aqui, ó. Nossa, meu cavalo está num círculo redondinho, meu cavalo está bem equilibrado. Seu cavalo não está bem equilibrado. Seu cavalo não está num círculo redondinho. Porque você está guiando o seu cavalo, ele aprende a criar uma dependência de rédea. E isso é horrível. Seu cavalo tem que aprender a trabalhar solto, livre, não reduzir, não acelerar, equilibrado, no mesmo lugar que você põe na primeira volta. Então, pessoal, como que você sabe que seu cavalo está equilibrado? Você põe no círculo, bambeia a rédea e vê a intenção dele. Se ele não cair, se ele não sair para fora, se ele manter no círculo, aí ele está bem equilibrado. Supondo que o meu cavalo, a hora que eu solto, o meu cavalo começa a cair no círculo. Você ergue ele, empurra ele para fora de novo, alinha no círculo, alinhei no círculo. Alinhei no círculo, você solta a rédea de novo. Ah, caiu para dentro. Você joga ele para fora com as rédeas, ó. Alinha no círculo de novo e bambeia a rédea. Você vai fazer isso 200 vezes. Se ele estiver caindo para dentro, você alinha ele no círculo, coloca ele novamente na posição original e solta a rédea. Meu cavalo caiu para dentro, sozinho. Você pega, leva ele para fora, joga dentro do círculo de novo, alinha ele e solta a rédea. Trabalhe o seu cavalo de rédea solta. Não trabalhe escorado na boca, não trabalhe guiando o seu cavalo. Não torne o seu cavalo dependente das suas rédeas. Ensine o seu cavalo a trabalhar sozinho, porque é isso que a gente quer lá no percurso depois. A gente bambear a rédea e o cavalo correr alinhado no ponto de virada. Então, se ele fica dependente das nossas rédeas dos exercícios, a hora que a gente bambeia para tocar ele para frente num tambor, ele se perde, se desalinha. Ele foi acostumado a trabalhar extremamente dependendo das nossas rédeas. Isso é horrível, porque lá dentro do percurso, se você não estiver alinhando, escorando ele o tempo inteiro, ele não vai conseguir trabalhar sozinho. Nós precisamos ensinar o nosso cavalo a trabalhar sozinho. E para isso, a gente tem que deixar ele errar. Meu cavalo começou a correr o corpo para fora, meu cavalo começou a abrir o círculo sozinho. Você vai pegar nas duas rédeas, rédea de dentro e de fora, sua perna de fora, alinhar ele para dentro e bambear a rédea de novo. Meu cavalo começou a correr para fora de novo, ó. Eu estou jogando a minha para fora porque ela está alinhada. Ah, você pega, alinha ela de novo para dentro, jogou dentro do círculo, bambeia a rédea de novo. Faça isso 100 vezes para alinhar o seu cavalo no círculo. Sempre que o seu cavalo desalinhar, correr para fora, joga para dentro, alinha ele e solta a rédea. Desse jeito você vai ensinar o seu cavalo a equilibrar o corpo e não ficar dependente das suas rédeas. Lembrando, se o cavalo está soltando o corpo para fora ali, ele vai esparramar, ele está com o peso do corpo para fora na virada, então ele vai soltar o corpo, ele vai travar, ele vai desalinhar. Se o meu cavalo está caindo o tempo inteiro aqui para dentro,
É porque a paleta do meu cavalo tá parando, a garupa tá deixando de empurrar. Então ele tá antecipando as viradas do tambor. O círculo, ele é primeiro princípio básico. Nosso cavalo tem que aprender a trabalhar solto, de rédea solta. E se manter no mesmo lugar. Vamos virar um pouquinho de lado. Outra coisa, ó. O cavalo tem que aceitar a nossa mão na boca. O cavalo não pode esticar. É por isso que tem que soltar bem a nuca. Eu peguei na boca do nosso cavalo, ó. Ele sempre sai da pressão da ferramenta, ó. Ele sempre vem pra mim. Nunca estica e força a ferramenta, escora no bocal e pesa. Então todos esses detalhes você tem que tirar do seu cavalo. É a questão da pressão e do alívio que eu falo pra vocês. Agora eu vou virar de lado e vou fazer um pouco o círculo do outro lado. Presta atenção aí, pessoal, presta atenção, executa aí, me manda a gravação até quarta-feira que eu quero ver você executando. Então, coloquei no círculo de novo, alinhei o meu cavalo no círculo, solto a rédea e bambeio. Meu cavalo tem que estar equilibrado, sem reduzir, sem acelerar. Se acelerou um pouquinho, você reduz ele, põe na sua velocidade de origem e bambeia a rédea de novo. O que você precisa entender é que o seu cavalo precisa trabalhar de rédea solta. Você tem que dar chance dele errar. E quando ele corrigir, por exemplo, ele está saindo fora do círculo, quando ele errar, você corrige e já bambeia a rédea de novo. O nosso cavalo precisa aprender a trabalhar sozinho, de rédea solta. E para isso você precisa ensinar ele a não ser dependente dos seus comandos, a não ser dependente de você estar com ele o tempo inteiro escorado na boca. Tem muita pessoa que fala, ah, meu cavalo está bem equilibrado no círculo. Eu ponho ele no círculo e ele se mantém no mesmo local. Mas o tempo inteiro escorado na boca. Quando bambeia a boca, o cavalo se perde. Não sabe se manter no mesmo lugar, no mesmo exercício, por conta própria. Então, na hora da velocidade, ele não vai aprender, quando você bambear a rédea e tocar ele para frente, ele não vai aprender a se manter alinhado, buscando o fundo do giro por conta própria. Ele vai ser extremamente dependente das suas rédeas. E numa tocada você libera a boca dele para ele trabalhar sozinho. Então é muito provável que você tenha dificuldade de trabalhar o seu cavalo em alta velocidade se você não souber trabalhar o seu cavalo sem pegar na boca dele, de rédea solta em todos os exercícios. Deixa ele errar, ele errou, por exemplo, caiu aqui para dentro do círculo. Eu pego com as duas rédeas, ó. Pego com as duas rédeas, com a perna de dentro e empurro para fora. Alinhei no círculo, alinho o cavalo no círculo de novo. Alinhou? Tá bonitinho? Você bambeia a rédea e deixa para ele. Ah, meu cavalo saiu para fora. Pego a rédea de fora, a perna de fora, jogo para dentro, alinho de novo dentro do círculo, espero ele alinhar bem, ó. Alinhou? Aí eu pego, bambeio a boca e deixo ele por conta própria. Eu só vou encher o saco dele, só vou mexer nele se ele desalinhar. Ele desalinhou, eu corrijo imediatamente. Ele alinhou, eu bambeio a boca e deixo ele por conta própria. Ele precisa aprender a trabalhar por conta própria, sem pressão na boca. Trabalhar livre. Não trabalhe o seu cavalo com apoio na boca o tempo inteiro. Ensine o seu cavalo a trabalhar solto. Equilibrou, você vai ver ali agora no drone, ó, que a gente fez um círculo perfeito aqui, ó. Ficou as marcas na pista. Minha égua está bem equilibrada, de rédea solta, com a rédea no meio do pescoço. Então, resumindo, pessoal. Ó, parou, recuou. Minha égua trabalha o tempo inteiro reunida, com a ponta do focinho baixa, sem fazer força e esticar. Os pés encaixam. Meu cavalo nunca pode pesar na ferramenta e esticar o focinho. É um cavalo que está pesado quando você faz uma parada e ele estica o focinho, faz força no bocal da ferramenta e endurece a nuca. Então, tem que trabalhar a nuca, soltar a nuca do seu cavalo para você tirar essa resistência. O cavalo, nuca, vamos só falar um pouquinho da nuca. Ó, eu relei na rédea, ó, relei na rédea, ó. Onde vai o focinho dela, ó, e fica parado esperando soltar, ó. Ó. Puxei para trás, ó, minha mão baixa para trás, ó. Dou uns toquinhos, ó. Paro a mão, ó, ela fica me esperando, ó, torcendo o focinho, ó. A nuca virada para lá, o focinho mirado no rabo, ó. Aqui minha égua tá solta de nuca, ó. E outra, esperando minha mão, acompanhando a minha mão. Peguei para cima, ó. O cavalo tem que
seguir a sua mão, ó, levinho, ó, e para lá e me espera soltar, ó. Soltei, peguei pro lado, ó, dou uns puxãozinhos, toquinho, ó, onde foi o focinho dela lá, ó, mirado no rabo, torcendo a nuca. Então, nuca é importante para você tirar a resistência da linha de frente. Seu cavalo começa a seguir a sua mão, ó. Onde você leva a mão, ele segue, ó, o tempo inteiro, saindo da pressão da ferramenta. Nunca pondo contato na ferramenta e esticando o pescoço. Seu cavalo numa parada está esticando o pescoço, seu cavalo está duro de nuca e está com peso na linha de frente. Então preste muita atenção. Tirar a resistência da nuca, um círculo bem equilibrado, sem cair para dentro, sem sair para fora. Faça um teste na sua casa, põe o seu cavalo no círculo e veja se realmente ele está equilibrado. Se você para a rédea de rédea solta com as duas bambas e ele se mantém sem cair para dentro e sem sair para fora. Se ele cair para dentro, você já sabe que ele está com a frente um pouco bloqueada e antecipando o virador. Se ele começar a correr para fora, você já sabe que ele está soltando o corpo, com o peso do corpo inteiro na parte de fora, esparramando e tendo dificuldades do meio do giro para frente. Ou até na entrada, soltando o corpo e não conseguindo entrar no giro e ir lá no fundo do giro e fazer uma movimentação de voltada. Faça esse teste, é o exercício que é o princípio básico do tambor, por aí você já começa a conhecer as dificuldades que eventualmente o seu cavalo está apresentando. Eu vou fazer um rollbackinho aqui também, pessoal. Põe o meu cavalo num círculo pequeno, ó. Eu vou fazer um rollback e entrar novamente dentro do círculo, ó. Ó, sai pra frente, ó. O cavalo tem que impulsionar com o pé de dentro. Um rollback é nada mais do que um 180 graus, ó. E você joga o cavalo no círculo de novo. Aqui eu vejo se o meu cavalo está respondendo rápido a rédea de dentro, ó. As mãos bem abertas na linha do bolso, ó. Você senta na sela, dá o rollback e sai pra frente, ó. E volta no círculo. O outro lado, ó. Sempre que eu paro o meu cavalo tem que sair da pressão da ferramenta, ó. Eu tô afastando, em momento nenhum ele estica o pescoço. Ele trabalha saindo da pressão da ferramenta. Então, para mim ter um cavalo leve de frente, que responda rápido aos comandos, eu preciso tirar a resistência da nuca, alinhar o corpo do meu cavalo, ó, o rollbackinho, para sair para frente. O cavalo tem que cruzar os pés, ó. O cavalo, ó, cruzou, empurrou para frente. Um rollback é um movimento sempre para frente, não se faz um rollback trabalhando com o cavalo com o pé parado. Não é igual um rollback de rédeas. O nosso cavalo nos 3 tambores tem que correr o pé e impulsionar, correr o pé e impulsionar. Nós não podemos fazer um rollback para trás. O que é um rollback para trás? Só para vocês entenderem. É quando a gente faz um rollback com o pé parado. O pé para do cavalo para sair para frente. O pé do nosso cavalo de 3 tambores nunca pode ficar parado no chão quando faz um movimento. O pé do nosso cavalo de 3 tambores tem que sempre cruzar e impulsionar. Cruzar, ó, cruzando o pé esquerdo em cima do direito, ó. Cruzando, e depois você empurra para frente para ele impulsionar. Com o pé embaixo do corpo e buscando terreno, buscando impulsão. Nosso cavalo tem que ter facilidade de cruzar e impulsionar. Então o rollback nada mais é do que uma simulação de virada de 3 tambores para você ver se o seu cavalo está fazendo uma virada de tambor sem pesar na sua mão, sem cair no círculo, sem parar o movimento. Nosso cavalo tem que dar um rollback e sair para frente. Na mesma velocidade que você pôs, ele tem que fazer o exercício de forma natural. No rollback você vê se o seu cavalo está duro, se o seu cavalo está parando o pé, se o seu cavalo está com a costela dura. Se o seu cavalo estiver fazendo um rollback de forma natural, como essa égua, ele está com todos os pontos de bloqueio solto. Quais são os pontos de bloqueio? Nuca, que é o primeiro ponto. Você vê que essa égua está com uma nuca bem solta. Eu relo na boca, ela responde o comando. Sempre buscando sair da pressão da minha mão, ó. Não entrando na pressão da minha mão. Paleta alinhada, eu relo a mão na boca dela, a resposta do comando de rédea é rápida e a frente vem rápido. O meio do corpo está solto porque o pé está cruzando e impulsionando. Quando o meio do corpo está duro, parado, é porque o cavalo está com dificuldade de movimentar o posterior. Então se o meu cavalo para o pé e volta em cima do pé, ele endurece o meio do corpo e a movimentação sai travada. Quando a gente solta bem os pés debaixo do corpo do cavalo, ensinando ele a cruzar e impulsionar ao mesmo tempo, automaticamente o meio do corpo do nosso cavalo fica solto, porque a movimentação não para. Por que a movimentação para? Porque o cavalo tem dificuldade de movimentar os pés, cruzar e impulsionar. Ele para o pé e volta em cima do pé. E aí ele endurece o corpo, congela o corpo.
Por isso que muito cavalo trava no giro. Porque ele para o pé, ele não está sabendo fazer a curva cruzando e impulsionando os pés debaixo do corpo ao mesmo tempo. Então, se o seu rollback está sendo um rollback que o cavalo para, trava, ou ele estica o focinho, pesa na sua mão, você já sabe que ele tem pontos de bloqueio no corpo. E então você vai precisar sim trabalhar os exercícios específicos de cada ponto de bloqueio. Ele mostra, ele tem sinais. Se ele pesou, esticou o focinho, você já sabe que está com peso na linha de frente e a paleta está sem movimento. Se ele parou o pé, voltou em cima do pé com o corpo para trás, você já sabe que ele está com dificuldade de movimentar os posteriores. O meio do corpo dele está bloqueado porque o pé dele não está movimentando quando você faz o exercício. Então reparem bem nesses detalhes, são coisas simples que se você pôr em prática vai ter um resultado extraordinário. Bom pessoal, voltando aqui então. Com esses exercícios que você viu aí agora, você já tem uma boa ideia do que falta no seu cavalo quando você pôr em prática aí. Pegue os exercícios, coloque em prática que você vai ter uma boa ideia do que falta. Essas dificuldades que você vai ver de bloqueio de nuca, falta de movimentação no rollback, o círculo desequilibrado, caindo para dentro, para fora, são coisas que você vai com certeza enxergar ali a hora que você montar no seu cavalo e executar dessa forma que eu tô te falando. A hora que você pegar a nuca, vai ser facinho você ver se o seu cavalo está desbloqueado ou não. E eu quero saber, coloque nos comentários abaixo aí o que você identificou. Eu quero que vocês me tragam, pessoal, algo que não ficou bem claro para vocês na aula prática, para eu poder ajudar vocês na próxima aula e tirar todas essas dúvidas. Questão do rollback, você viu ali eu mostrando bem devagarzinho, o cavalo cruza e impulsiona. Quando o cavalo volta parado em cima do pé, que dá praticamente um spin, que é voltar em cima do pé em vez de um rollback, um movimento para frente, cruzando os pés e impulsionando. Então tudo isso são detalhinhos que a hora que você pôr em prática ali, com a explicação que eu dei, você vai conseguir enxergar. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, que se o seu cavalo apresentar algum tipo de problema, de bloqueio ali, de dificuldade de equilíbrio e tudo mais, que tem exercícios simples, uma sequência que vai corrigir aquele problema que você está enfrentando aí, que você viu dentro de 3 exercícios que eu te mostrei. Então, o que nós fizemos com o Arthur e com os outros alunos foi justamente dar clareza do que está faltando ali no cavalo e do que está faltando na sua montada, no seu posicionamento, essas coisas todas que a gente vai trabalhar ao longo dessas aulas. Eu quero te mostrar exercícios, que existe uma sequência de exercícios muito simples, que se você for em prática, acontece que nem o Arthur. Você vai ver outros exemplos aqui, que foi só mudar um ponto, um posicionamento, tirar uma resistência do cavalo, que abaixou os 500 milésimos ou 1 segundo do seu tempo. Então o objetivo aqui é colocar na sequência das 3 aulas exercícios que vai fazer com que você enxergue o real problema que você está tendo. Então pessoal, eu quero deixar uma mensagem aqui para você no fim dessa aula, que é uma mensagem que eu levo comigo na minha vida inteira. Qual que é o melhor cavalo que tem? O melhor cavalo que tem é o que você tem hoje. Se você extrair 100% do seu cavalo, você vai criar oportunidade e com certeza às vezes você acha que você está com um cavalo limitado, que é uma máquina. Então, dá oportunidade para o seu cavalo, dá oportunidade para você. Eu sempre pensei assim, o melhor cavalo que eu tenho hoje é o que eu tenho na minha mão. É esse aqui que vai me dar resultado, senão eu não tenho cavalo para mim ter resultado. E muitas das vezes que eu montei nas primeiras vezes e achei que o cavalo não era tão bom, ele me surpreendeu. Por quê? Porque eu dei oportunidade para ele, eu acreditei que realmente ele pudesse melhorar. E foi assim que eu construí o meu nome, foi assim que eu tive a oportunidade de montar grandes animais, foi explorando o melhor daquele que eu tinha na minha mão. Então leve essa frase com você. Qual é o melhor cavalo que você tem? Qual é o melhor cavalo que você acha? O melhor cavalo que tem, que você acha, é o que você tem hoje, aí na sua casa, treinando e montando. Então eu espero você na aula de amanhã. Dê uma oportunidade para o seu animal, para o seu cavalo, dê uma oportunidade para você. Eu acredito muito no potencial de vocês. Vocês, primeiro de tudo, precisam acreditar que é possível. E eu estou aqui trazendo ferramentas para que você consiga realmente criar esse combustível, o que falta para você conseguir seus resultados. A gente está aqui junto querendo fazer do esporte dos 3 tambores uma modalidade que cresce rapidamente
e dar resultados para vocês de forma rápida. Nos acompanhem amanhã na próxima aula e eu quero convidar você para embarcar nessa jornada de evolução dos 3 tambores comigo. Espero vocês amanhã na aula. Um abraço, boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau.